Glória a Deus. Amém. Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus mais uma vez sejam derramadas em nossas vidas, em nossos corações. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, verso 7. E ao achar o texto bíblico, eu peço que você se coloque em pé. Assim que você encontrar o texto, assim que você abrir ou ligar a sua Bíblia, né? Alguns estão ligando a Bíblia. E abra lá em Gênesis capítulo 3, verso 7. Esse é o texto que vai servir de base para nós. Então, conforme você for encontrando o texto, se coloque de pé. Amém? Gênesis capítulo 3, verso de número 7. Diz assim o texto sagrado: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. Não é esse texto, é o 4, capítulo 4. Eu marquei 3 aqui, mas é a história de Caim no capítulo 4, me perdoe. Erro de digitação. É Gênesis 4, verso 7. Eu percebi que vocês estavam com carinha de perdidos aí. Eu falei, ué, o que aconteceu? Ok? Gênesis capítulo 4, verso 7. Ok? Beleza? Então vamos lá. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, fecha os teus olhos mais um instante. Nós já oramos, já pedimos a bênção do Senhor, e agora você peça para que a palavra de Deus possa fazer diferença na tua vida, possa transformar você, possa alterar, moldar o seu coração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós somos muito, muito gratos por estarmos aqui, ó Pai. Te louvamos, ó Pai amado, pela oportunidade de estar na tua casa. Abençoa-nos também, ó Pai amado Deus, com a chuva, ó Pai amado Deus, que emana do teu trono, através da tua palavra. Que o Senhor possa, ó Pai amado, regar o nosso coração, possa trazer o frescor da tua palavra, possa trazer, ó Pai amado, a direção, ó Pai amado, do teu Espírito, e assim possamos, ó Pai amado, sermos aqui, ó Pai, regados, ó Pai, alimentados, ó Deus, pela tua presença. Nos abençoe, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Podemos assentar em nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Bom, como eu disse, gente, o tema é eu não consigo, tá? E esta é uma frase que todos nós já a proclamamos, talvez em alguma circunstância, e é claro que em vários níveis e circunstâncias diferentes, né? É claro que há uma variação muito grande, né, quando uma frase como essa ela é dita. Né? Há situações que realmente ficam inviáveis de nós agirmos, porque dependemos de terceiros, dependemos de situações, de circunstâncias, mas a maioria das vezes, essa frase quando dita, ela parte de algo dentro de nós, ela parte de algo que, na verdade, no nosso interior, nós achamos que não conseguimos, nós achamos que não temos condições, nós achamos que não há como superar. E como disse, essa frase ela é dita em vários níveis, né? Mas todos nós já nos deparamos com situações em que, ao ver a dimensão ou a gravidade da situação, do problema, nos conscientizamos que não há o que fazer e desejamos, né? E desabamos a dizer: eu não consigo, não consigo fazer isso, eu não consigo ser assim. Eu não consigo mudar, eu não consigo alterar desse jeito, eu não consigo me comportar dessa forma. Isso faz parte da caminhada da vida. E é realmente, né, como disse, existem coisas em que não tem o que se fazer. Mas, quando tem o que se fazer, e nós desistimos, afirmando que não conseguimos resolver essa situação, como é que fica? Existem áreas, como disse, existem situações, existem níveis de dificuldades em que realmente nós não conseguimos fazer nada. Mas quando conseguimos,
E em vez de alterar, em vez de mudar, em vez de fazer a coisa acontecer, nós simplesmente desistimos, simplesmente abandonamos, batemos cada vez mais nessa tecla: eu não consigo. E é sobre isso, gente, que nós vamos ministrar nessa oportunidade. É sobre essa situação de que você afirma e reafirma que não consegue, mas há condições, há recursos, há meios. Só que você prefere dizer: eu não consigo. Você prefere escolher: eu não consigo. Isso acontece com muito mais acontece uma grande variação, né, de situações, mas acontece também com muita constância. É constante nós encontrarmos pessoas que há recursos, há condições, mas ela estaciona, ela simplesmente admite, ela simplesmente afirma, ela simplesmente declara constantemente de que eu não consigo. E sobre isso nós vamos tratar, né? E o texto que eu peguei, embora eu falei um pouquinho ali no capítulo, mas o texto que nós vimos ali, gente, né, é o texto da história de Caim e Abel. Todos aqui, acredito que conhecem, né, essa história de que Caim acabou assassinando o seu irmão. E nós vamos observar aqui a postura de Caim. Ele e a sua oferta não foram aceitas por Deus. E isso gerou um grande transtorno no coração de Caim. No capítulo 4, versículo 4 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha a atitude de Caim. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. O cara emburrou, o cara azedou, né? E de cara fechada, né, nessa postura, é interessante como Deus se dirige a Caim. Uma coisa que muitas vezes nós não observamos é que Deus fala com todo mundo, que Deus se dirige a todos os corações. Alguns dão atenção, outros não dão atenção. Alguns se apercebem que é Deus, outros não se apercebem que é Deus. Mas olha que coisa interessante. Caim agiu de maneira equivocada. Ele ofereceu o fruto da sua plantação, da sua colheita, né? Ofereceu a Deus, né, como sacrifício em remissão do pecado, mas não tinha derramar de sangue. Então não tinha como remir os pecados. É por isso que Deus não se agradou da oferta de Caim. E Caim, agindo dessa maneira, de maneira equivocada, como disse, de maneira errada, como disse, por não ter sido aceito a sua oferta, né? Nem ele nem a sua oferta, né? Deus não se agradou disso. Caim azeda, Caim fica irritado, fecha a cara, fica emburrado. E mesmo nessa condição, presta atenção nisso, meu querido, mesmo nessa condição, Deus se dirige a ele, tá? Deus vai falar com Caim. Não sabemos de que maneira foi, mas foi alguma forma que travou-se ali um diálogo, né? Os versículos aqui seguintes, né? O versículo 6 e o 7, capítulo 4, 6 e 7, fala sobre essa conversa. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus aqui, Ele está trazendo uma oportunidade, está expondo de forma sensata, de maneira clara, o que aconteceu. Fala, Caim, você agiu de maneira equivocada, querido. Você agiu de maneira errada. E presta atenção, esta sua atitude não é boa. Não adianta ficar assim. Comece a fazer a coisa certa e vai dar certo as coisas. E olha, fique esperto, pois se você não consegue dominar esses sentimentos que você está passando, eles vão te dominar.
Deus tenta trazer uma reconciliação, trazer ali uma orientação a respeito de Caim, a respeito daquela situação. Caim ficou irado, ficou irritado, ficou aborrecido, ficou azedo, e Deus fala: filho, não tem motivo de você ficar desse jeito. Você agiu de maneira equivocada, você agiu de maneira errada. Se você tivesse feito a coisa certa, com certeza você seria aceito. Então não fica assim. Aliás, toma cuidado com esse sentimento. Domine esse sentimento. Mude esse sentimento. Mude esse seu comportamento. Mude essa cara. E isso pode, de repente, não acabar muito bem. Deus tentou ainda trazer uma certa reconciliação ali, trazer uma certa explicação da situação que estava se passando, né? E, infelizmente, pelo resultado da história, Caim não seguiu esse conselho de Deus, né? Caim não conseguiu dominar os seus sentimentos, e isso resultou no assassinato do seu irmão Abel, né? Consequência por não conseguir se controlar. Então nós temos esse perfil da história de Caim. Ele não conseguiu, né? Talvez ele recebeu esse conselho, ouviu de Deus, mas no seu interior falou: eu não consigo esquecer, eu não consigo mudar isso, eu não consigo esquecer o que aconteceu, eu ter sido rejeitado, eu não consigo, né, ali olhar para o meu irmão de maneira pacífica, porque ele foi aceito e eu não fui aceito. Eu não consigo mudar. E diante disso, como nós sabemos da história, ele acabou investindo contra o seu irmão, atacou o seu irmão e acabou matando o seu irmão, né? O seu irmão Abel. Eu não consigo. Gente, geralmente quando nós ouvimos alguém dizer isso, o nosso primeiro impulso é motivacional, é ou não é? Quando alguém está passando um problema, passando uma dificuldade, e você fala: não, mas a coisa vai mudar, você tem que tomar uma postura diferente. Eu não consigo. Quando você ouve isso, alguém que chega e fala para você: eu não consigo mudar, eu não consigo, esquecer, eu não consigo. Você, automaticamente, principalmente nós cristãos, automaticamente nós levamos algum incentivo, levamos alguma palavra, temos ali um impulso motivacional. Nós tentamos motivar a pessoa a acreditar que ela consegue sim, é ou não é? Geralmente quando alguém desabafa, quando alguém pede um conselho, quando alguém chega para você e explica a situação dela, e ela fala: mas eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo esquecer aquilo, eu não consigo agir daquela maneira. A tendência nossa como cristão, diante de um conselho, diante de um testemunho, diante daquilo que está sendo apresentado, a nossa tendência é motivar essa pessoa, é incentivá-la de que não, você tem condições sim, você é capaz, você vai ter a ajuda de Deus, e que aquilo que ela diz não conseguir é apenas uma questão de tempo, ela vai finalmente conseguir. Enfim, nós fazemos isso quando nos deparamos com alguém que não consegue vencer os seus próprios sentimentos negativos, as suas palavras depreciativas e até mesmo as suas ações contrárias. A nossa tendência é motivacional, é explicarmos que aquilo não precisa ser assim. Apresentamos textos bíblicos, que exortam a sermos persistentes, exemplificamos com testemunhos de pessoas que estiveram na mesma situação ou em situações piores e venceram, aconselhamos e orientamos. Algumas pessoas acatam, algumas pessoas, elas diante dessa enxurrada motivacional, elas acabam acatando aquilo e caem em si, ela fala: puxa vida, é verdade, eu não tenho nenhuma, eu posso ter motivos para estar assim, mas não tenho nenhuma razão para permanecer assim, então eu vou realmente buscar mudança. É verdade, a palavra de Deus fala isso, a orientação da palavra de Deus, da direção de Deus fala sobre isso. Não, realmente tem pessoas que já passaram por aquilo que eu estou passando e venceram, então eu tenho condições de estar realmente mudando, alterando esse meu comportamento, essa minha atitude.
Muitas vezes acontece como Deus falou com Caim, da forma como Deus falou com Caim, mostra para ele a situação real. E olha, aconteceu porque você agiu errado, então começa a agir de maneira certa. Aí a pessoa cai em si e fala: não, é verdade, eu vou começar a agir de maneira correta de hoje em diante, e eu vou fazer com que as coisas andem da melhor forma possível, né? Então algumas pessoas, diante dessa enxurrada motivacional, elas mudam. Outras, elas até recebem aquele bom conselho, agradecem a preocupação, mas fazem como Caim, não conseguem se dominar. Toda aquela motivação, orientação, exortação não adiantou de nada. A pessoa não consegue mudar. Eu não consigo mudar, eu não consigo esquecer, eu não consigo evitar, eu não consigo. E aí? Como é que fica? O que se passa diante disso? Queridos, embora a palavra de Deus, ela sempre vem para nós, para nos motivar, nos incentivar, para fazer com que nós possamos mudar, possamos ser diferentes, possamos superar as dificuldades, né? Sejam elas externas, sejam elas internas. A palavra de Deus também apresenta resultados de quando nós não correspondemos à oportunidade de mudança. Eu sempre tenho dito para vocês que se tem algo que a palavra de Deus, no caso, me fascina, é o fato dela tratar de gente. Ela fala das nossas fraquezas, ela fala das nossas ações equivocadas, ela fala daquilo que nós muitas vezes não sabemos direito como lidar, ela fala da nossa simplicidade, e ela trata, e ela transforma o nosso ser. E Caim, como nós vimos aqui, ele não conseguiu, apesar do conselho, apesar da orientação, Caim não conseguiu se controlar. Deus o orientou, Deus tentou consertar a situação ali para ele, mostrar para ele qual era a situação, mas Caim não conseguiu. E levado por uma ira incontrolável, Caim não se segurou, atacou e matou o seu irmão Abel. Agora, a situação não ficou em torno do pretexto de que, eu não consegui, eu não pude evitar, eu me descontrolei, eu não consegui me dominar. A situação não ficou em torno desse pretexto, eu não consigo. Caim não conseguiu se segurar, prosseguiu em seus sentimentos errados, e o preço a pagar foi alto. E esse é um outro ponto que nós precisamos despertar para você que muitas vezes bate o pé e diz: eu não consigo. Então você fica atento, porque se você não consegue mudar pelas circunstâncias ao qual Deus apresenta, em te motivar, em te orientar, em te exortar, em te levantar, se você não consegue, você vai ter um preço a pagar. Olha só o que ocorreu, Gênesis capítulo 4, verso 10, ainda continuando com a história de Caim. Diz assim, disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Olha só que situação. Olha só. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: eu te avisei. Eu falei que você deveria dominar os seus sentimentos e as suas ações. Agora, por não ter conseguido se dominar, as consequências virão.
Observe, gente, que as consequências não ficaram em uma escala definitiva, do tipo, ok, eu errei, eu pago o prejuízo e botamos uma pedra em cima disso. A coisa não ficou nessa escala, não ficou nesse patamar, a coisa não ficou nesse nível. Não, tá bom, Deus, eu errei, me perdoa, tá ok, né? Eu pago o preço e fim de papo. Não foi assim, não foi dessa forma. Todo o sustento que provinha da terra, pois Caim era agricultor, lembre-se disso, não iria mais haver, não teria mais. O preço que Caim pagou por não conseguir se dominar, o perseguiu por toda a sua vida. Como disse, não ficou naquela coisa, não, eu errei, eu pago o prejuízo, fim de papo, bota uma pedra em cima e acabou. Não. Não foi dessa maneira, não foi dessa forma. Toda vez que ele tentava plantar algo, isso não vingava, não brotava. O não conseguir gerou esse resultado. O não ter conseguido se dominar, o não ter conseguido mudar, o não ter conseguido esquecer, marcou a vida de Caim para toda a sua existência. Em toda a sua existência. E olha, gente, dessa experiência narrada aqui na Bíblia, nós podemos tirar algumas lições. Uma delas é que toda situação, presta atenção nisso, toda situação em que dizemos que eu não consigo, na verdade, conseguimos sim. Deus avisou Caim antes dele fazer a burrada que fez. E se Deus avisou, era porque havia possibilidade de se vencer aqueles sentimentos, de se esquecer daquela situação, de superar aquilo. Não tinha aquele negócio de que eu não consigo esquecer, eu não consigo mudar, eu não consigo alterar. Deus avisou. Aliás, a palavra de Deus, gente, ela é fantástica. Nós passamos por muitas lutas, passamos por várias dificuldades, nos mais variados níveis e nas mais áreas da nossa vida. Casamento, família, trabalho, amizade, sociedade, vizinhança, enfim, ministério, igreja, enfim. Há uma variedade muito grande de batalhas que nós enfrentamos, de provações, tentações, circunstâncias que são contrárias àquilo que nós gostaríamos de enfrentar na verdade. Não gostamos de enfrentar problemas, mas eles existem. Não queremos lutar, mas as lutas aparecem. Mas presta atenção numa coisa, querido. Você que serve a Deus, você que entende que Deus é o seu Senhor, que Jesus te salvou, ou que você está procurando entender isso no seu coração, a palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 10, 13, coloca para nós aí, olha aí, presta atenção nisso. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios 10, 13. Não vem tentação maior que possamos suportar. Não vem provação, não vem luta, não vem batalha, não vem adversidade que possa ser maior. Pode até parecer que você fala, não, eu vou morrer. Mas está aqui, ó. Está aí dentro da palavra de Deus. Eu peguei essa linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje, porque ela deixa bem explícito, se explicar muita coisa.
O que você enfrenta, outros já enfrentaram e venceram. Então não vem com essa de que você é o coitadinho, que você é que sofre mais, que a sua doença é pior, que o seu problema é pior. Porque tem gente que passou por coisas piores e venceu. Deus já começa dizendo isso, né? As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Então não tem essa de que você é o mais sofredor, né? É o que mais está passando por angústias. Não. Tem muita gente que passou coisa pior. E aí vem uma promessa extraordinária, né? Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Tá difícil? Tá, querido. Eu não estou aqui desprezando e nem amenizando a sua dor. Dói, é difícil, mas aguenta, com certeza, porque Deus não vai, é promessa. Ele não vai deixar que você passe por uma situação maior do que você possa suportar. Você pode até achar que não suporta, você pode até achar que você não aguenta, você pode até dizer, eu não consigo. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Não é que as escrituras sagradas dizem. É promessa. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Então esse negócio de eu não consigo, tem que se fazer uma nova avaliação. Caim tinha como conseguir superar aquela situação. Caim tinha como dominar o sentimento que ele estava passando. Não tem aquela desculpa, mas eu não consigo, eu perdi a cabeça. Não tem. Diante da palavra de Deus, não tem. Então essa é a primeira lição que nós precisamos entender. É uma das lições que nós precisamos compreender. E esse negócio de eu não consigo, não é bem do jeito que a gente imagina. Não é bem a desculpa que nós muitas vezes nos escondemos atrás. Outro ponto. Se você insiste em dizer, eu não consigo, então, meu querido, se prepara para pagar o preço. E para de ficar choramingando pelos cantos. Se você, diante da revelação da palavra de Deus, você ainda diz você bate no peito, você bate o pé, eu não consigo ser assim, eu não consigo mudar, eu não consigo esquecer, eu não consigo fazer isso ou aquilo outro. Se você, diante da revelação da palavra de Deus, você rejeita isso, você está negando a promessa de Deus. Se você continua a insistir, eu não consigo, mas eu não consigo, mas eu não consigo, então se prepara para pagar o preço. Se prepara. Caim ficou lá, eu não consigo, eu não consegui me controlar, eu não consegui me deter. Então se prepara para pagar o preço. Se prepara para estar ali realmente pagando o preço cerca disso. E para de ficar choramingando então. Se você não consegue vencer os vícios, por exemplo, não consegue vencer a bebida, não consegue vencer a droga, não consegue vencer lá uma coisa que você tem ali impulsa, né? É impulsivo em você. Então se prepara para pagar o preço. O preço da humilhação, o preço da vergonha, o preço da rejeição. Se você não consegue vencer o seu gênio, né? Se você não consegue controlar os seus sentimentos, as suas ações, então se prepara para pagar o preço. O preço da desarmonia no seu lar, da desarmonia no seu casamento, da desarmonia nos seus relacionamentos. Se prepara para pagar o preço de perder bons momentos que já existiram e que agora não existem mais, só porque você não consegue se dominar, não consegue mudar, não consegue se controlar. Antes era mil maravilhas, antes era tudo ali, né?
Aí acontece algo e você não consegue mudar, você não consegue esquecer, você não consegue se posicionar, e vive insistindo, eu não consigo, rejeitando a promessa de Deus. Então se prepara para pagar o preço disso. Vai ter desarmonia sempre, vai ter briga sempre, vai ter discussão sempre, vai ter sempre desacordo. Por quê? Porque você diz que não consegue, quando a palavra de Deus diz que você consegue, que Deus te dá forças, mas não, você prefere se esconder atrás do eu não consigo. Então, tem um preço a pagar. Esse eu não consigo, gente, tem um preço. Então, ou você começa a conseguir, ou você vai ter que pagar o preço sempre. E não tem churumelas não, não tem lenga-lenga não. Não adianta tentar se fazer de vítima. Caim tentou fazer isso, mas não deu, não teve acordo. Gênesis capítulo 4, verso 13. Olha lá. Deus deu a sentença. Vai falar, Caim, você vai andar errante pelo mundo. O que você plantar não vai colher, porque não vai ter resultado. Aí olha só. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Olha que situação, gente. Caim aqui, ele deu uma de vítima. Eu disse que eu não conseguia. Eu disse que eu não ia conseguir controlar. O Senhor sabia disso. E agora o meu castigo é maior do que eu possa suportar. Então é melhor morrer. Me mata, Senhor. Acaba com a minha vida. Que morrer que nada. Que morrer que coisa nenhuma. Você vai pagar o preço da sua falta de controle. Você disse que não conseguia quando eu disse que você conseguiria. Agora vai sofrer as consequências. Não é castigo, é consequência, resultado de consequência, de situações, consequências que ocorreram ali diante de uma atitude errada. Não tem conversa. Ou nós entendemos que existe uma promessa que nos faz conseguir vencer, ou escolhemos bater o pé e dizer eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então paga, paga e paga. E não adianta ficar choramingando. Como disse, gente, tem situações que não é só você chegar e pagar o prejuízo e quitar a conta, acabou, fim de papo, já era. Cada vez que a pessoa diz que não consegue, ela está negando a palavra de Deus. Então não tem essa de se fazer de vítima, dizendo que não conseguiu se controlar, não conseguiu mudar, não conseguiu isso, não conseguiu aquilo. Deus diz que você consegue. A palavra de Deus diz que você consegue. Se você insiste em afirmar que não consegue, então, meu querido, paga o preço e não reclama mais. Não reclama mais, paga o preço. Eu não consigo? Tudo bem, então paga o preço de você não conseguir. Paga o preço de você abrir mão da promessa de Deus. Deu para entender, querido? Não reclame mais diante das dificuldades que vão surgir porque você insiste em dizer que não consegue. E exatamente essa é a lição maior que nós tiramos dessa situação.
Deus afirma que nós conseguimos. Deus afirma que nós podemos. Deus manda recursos para que superamos, para que venhamos superar qualquer situação. É promessa. Agora, se você não acredita, se você duvida dessa promessa, se você prefere se esconder atrás do eu não consigo, não sofre as consequências. Paga o preço. E o preço não é barato, não. Não adianta se fazer de vítima, choramingar diante de Deus. Ai, Senhor, eu não consigo. Ah, Deus, eu não posso. Ah, eu não sei. Você desabafar é uma coisa, choramingar é outra. E diante dessa ministração, gente, eu quero perguntar para vocês, e agora? O que você vai fazer com essa mensagem? Você vai ignorar e continuar a afirmar eu não consigo? E, consequentemente, continuar pagando o preço disso? Ou você vai se aprumar e mudar? Uma coisa extraordinária dentro da teologia é o livre-arbítrio. É uma coisa assim fantástica. É uma coisa extraordinária, porque Deus nos dá essa livre escolha. Eu posso continuar me escondendo atrás de eu não consigo, mas agora você está consciente de que cada vez que você diz eu não consigo, vai ter um preço a pagar diante disso. Toda vez que você afirmar eu não consigo, toda vez que você tomar a atitude errada e querer se esconder, mas eu não pude me controlar, eu não pude ali, né? Eu não consigo mudar, eu não consigo esquecer, eu não consigo fazer isso. Agora tenha consciência que existe um preço. Você pode escolher continuar dizendo eu não consigo. Vai passar errante e fugitivo. Vai passar colhendo o resultado. Aliás, colhendo na verdade não, vai passar pagando o resultado dessa decisão, dessa postura de eu não consigo. Você pode abraçar a palavra de Deus e falar, não, com Deus eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Eu consigo mudar, eu consigo superar, eu consigo esquecer, eu consigo ser outra pessoa. A escolha Caim teve, você também está tendo. Caim escolheu errado. Você tem a oportunidade de mudar. Está por tua conta. Fecha sua Bíblia, se coloca de pé. Pastora, por favor. Fecha os teus olhos onde você está e pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho diante de situações em que você agiu de maneira equivocada, de maneira errada, sabe que estava errado, sabe que fez ali a coisa equivocada. Mas eu não consegui. Mas eu não consigo mudar. Mas eu não consigo abandonar. Mas eu não consigo esquecer. Mas eu não consigo. Querido, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela traz promessas e condições extraordinárias para a mudança da nossa vida. Mas como eu disse no início aqui, o que eu admiro na palavra de Deus, o que me fascina na palavra de Deus, é que ela fala das nossas mazelas, das nossas fraquezas. Ela trata disso. E Deus está querendo tratar de você nessa noite.
Então se submeta a Ele. Você está achando isso como uma afronta? Me perdoe, não foi essa a minha intenção. É mostrar para você a história de um camarada, Caim, que se escondeu atrás de uma postura de não conseguir e sofreu uma consequência terrível diante de Deus. São lições da palavra de Deus, que é para nos despertar, para nos moldar e mudar. Então, fecha teus olhos. A pastora vai estar dirigindo um momento de oração. Você pode fazer das palavras dela as suas palavras, ou você já pode começar a orar já. Fala: Deus, misericórdia, Senhor, me perdoe por todas as vezes que eu disse que eu não consigo, e eu agi de maneira equivocada, agi de maneira impensada, insensata, infantil. Conversa com Ele, em nome do Senhor. Amém. Feche teus olhos, esteja falando com o Senhor. Como eu tenho falado, esse momento é um momento muito especial para você. É um momento onde você vai parar e vai refletir sobre aquilo que o Espírito Santo foi falando com você nesse culto, antes que você vá embora, antes que você saia e volta para o seu cotidiano, para a sua realidade. Você tem um tempo a sós com Deus, você tem um tempo para parar, pensar, refletir e dar respostas a Deus, falar com o Senhor, abrir o teu coração para Deus. Então faça isso agora, fale com o Senhor, abre o teu coração para Deus, diante da palavra de hoje, daquilo que o Espírito Santo foi ministrando a você. Talvez você tenha em várias áreas da sua vida, em situações que você tem caído, tem falhado, tem pecado, tem errado, você tem declarado: isso eu não consigo. Talvez você tenha já tentado mudar tantas coisas na sua vida, tentado mudar situações à sua volta, e no final você acaba declarando isso: eu não consigo. É sempre a mesma situação, é sempre a mesma queda, é sempre a mesma circunstância. Mas hoje o Senhor está chamando a sua atenção. Hoje o Espírito Santo está falando com você, que Ele está com você, que Ele está te fortalecendo, que Ele está te ajudando, que Ele está te dando condições para mudar isso. Então abre o teu coração para o Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. A palavra de Deus diz que nós recebemos do próprio Deus o Espírito Santo para habitar dentro de nós. O Espírito Santo vem habitar em nós quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso agora. Se você ainda não tem um relacionamento de intimidade com Deus, acerte isso agora. Entrega teu coração para Jesus. Declare que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador. Porque quando você faz isso, quando você entrega teu coração para Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em você, para que Ele venha te ajudar, para que essa realidade seja na sua vida, para que a palavra de hoje ministrada, esse texto de Coríntios, seja uma realidade na sua vida. Que o Senhor te dá força para vencer aquilo que você realmente não consegue, mas com Deus você consegue sim. Se você entregar o teu coração para Jesus, se você buscar o Espírito Santo, você vai conseguir. É a palavra do Senhor, é a promessa do Senhor. Ele está com você. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, de você ter domínio na situação, da circunstância. Então clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo que habita em você, busca o Senhor. O nosso Deus vai em Jeremias, ele fala assim: eu tenho pensamento sobre você, eu tenho um propósito sobre você, eu tenho uma história para você, eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para te dar um fim desejável. Então Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a sua casa, Deus tem o melhor para você. Mas é necessário você vencer, é necessário você correr atrás para conseguir dominar-se, vencer. Não desista. Diga assim: eu consigo pelo Senhor, eu consigo. Se eu andar com Deus, eu consigo. Se eu buscar o Espírito Santo, eu consigo. Muda essa palavra na tua boca, muda essa palavra no seu coração, na sua mente, de eu não consigo. Muda isso em nome de Jesus. Saia daqui declarando que com o Senhor você consegue, com o Espírito Santo você consegue. Porque senão, como o pastor ministrou, você vai colher o fruto amargo dessa escolha, você vai colher as consequências amargas dessa decisão de desistência, de entrega,
de negar a palavra do Senhor. Então ore nesse momento, clamando ao Senhor. Ore nesse momento, se você está se sentindo fraco, ore para que o Espírito Santo te fortaleça. Pai amado, nós adoramos o Senhor. Pai, nós rendemos toda honra e glória a Ti. E é bom, ó Deus, ouvir a Sua palavra. É bom encontrar, ó Pai, diante do Senhor, uma palavra que nos mostra o que é possível dentro de nós, o que é possível mudar, o que é possível acontecer. Pai amado, o Senhor é um Deus de glória, de honra e majestade. O Senhor é um Deus poderoso. E o Senhor está conosco para nos fazer vencer as nossas fraquezas, para nos fazer vencer as nossas debilitações. O Senhor é maravilhoso porque o Senhor estende a mão. O Senhor está sempre pronto a nos levantar, a nos ajudar. Pai amado, nós adoramos o Senhor porque o Senhor nos deu o seu Espírito para habitar em nós, para que meio às nossas fraquezas Ele nos ajudasse. Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Queremos agradecer porque o Senhor nos faz forte quando nós estamos fracos. Queremos agradecer a Deus porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus bom, um Deus de misericórdia, um Deus que mostra que jamais o Senhor vai permitir que nós vamos passar provações que nós não possamos suportar. Jamais o Senhor vai permitir que nós entramos, ó Pai, numa circunstância que nós não conseguimos sair. Porque o Senhor nos ama a ponto de nos ajudar a sair de tudo e qualquer situação e circunstância, Senhor. Obrigado, ó Deus. E hoje nós queremos pedir, Pai, abre a nossa mente, Senhor. Pai amado, quebranta o nosso coração para entender essa realidade em nossas vidas. Porque diante de tudo isso, muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós não vivemos isso. Muitas vezes, ó Pai, nós não acreditamos nisso. Pai amado, em nome de Jesus, nos perdoa. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, quando nós negamos a realidade da Tua palavra com as nossas atitudes, ó Deus. Perdoa, Senhor, quando nós negamos as Tuas promessas em nossas vidas com as nossas atitudes, Senhor. Venha nos perdoar nessa noite. Venha nos ajudar a mudar essa história dentro de nós. Pai amado, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude em nossas fraquezas hoje. Se aqui, ó Pai, há situações e pessoas que têm declarado que não conseguem, hoje essa história possa ser mudada em nome de Jesus. Muda essa mentalidade, muda essa visão, muda essa circunstância dentro desse coração. Muda, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um que está aqui, ó Pai, possa sair daqui com essa certeza que se eles entregar a vida para Jesus, se eles andarem com o Senhor, se eles forem cheios do Espírito Santo, eles encontrarão força nas fraquezas, encontrarão graça em meio às tribulações, às provações, em meio às tentações, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja hoje. Abençoa aqueles que estão acompanhando o culto online. Abençoa aqueles que estão aqui, ó Pai, presencialmente. Abençoe as pessoas que estão ouvindo essa palavra, entendendo essa palavra. Em nome de Jesus, que a nossa mentalidade seja mudada, como a Bíblia diz, que nós precisamos mudar a nossa mentalidade pelo poder da palavra, baseados na palavra. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o Teu povo. Nós oramos, ó Pai, entregando nosso coração ao Senhor, entregando nossas fraquezas ao Senhor, para que saiamos daqui fortes, para que saiamos daqui decididos, que é possível ver mudanças, é possível nós vencermos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Aplauda ao Senhor Jesus.